Conheça o programa IPP Ensina, com o objetivo de capacitar jovens e adultos em situações de vulnerabilidade social. Mês do Presbiterianismo e Missões. E a partir de hoje você vai conhecer o trabalho missionário da IPP e congregações no Brasil e fora. Mais uma congregação da IPP foi inaugurada, dessa vez na cidade de Olímpia. Conheça todas as classes de ensino da EBD. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Semana começando, está começando também o seu Notícias do Bem pela IPP TV, a sua TV missionária. A partir de agora, muita informação para você. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Mais uma semana começando. Boa semana para nós, né, Tainá? Exatamente. Segunda-feira, olha só que bênção, né? E muita notícia, muita informação para você que está aí nos acompanhando. E fique ligadinho com a gente, né? A programação é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã. Que a gente inicia a programação. E lembrando que você pode participar deixando sua mensagem aqui pra gente e, claro, gente, compartilhando esse conteúdo. Compartilhe com seu amigo, com um familiar, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pois é, extremamente importante. Você que está acompanhando a gente aqui pelo canal da IP Pinheiros, né, youtube.com/IP Pinheiros, já sabe, curta o nosso vídeo, aproveite, acione as notificações, acione o sininho aí para que você possa receber todas as informações da nossa IPP TV. Toda vez que um programa novo estiver começando, sempre que tiver um culto também se iniciando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser notificado para que você possa acompanhar essa nossa programação. Estamos em busca, né? Estamos com o nosso objetivo de 1 milhão de inscritos para o nosso canal. Então a sua inscrição é muito importante e o seu compartilhamento também é muito importante. É importante que você, como a Tainá falou, né, repasse para os seus amigos, para a sua família, para os irmãos da igreja, enfim. Ajude a transformar o canal da IP Pinheiros num canal cada vez mais relevante, para que a gente possa ser também indicado cada vez mais na plataforma, para que a palavra do Senhor, para que as mensagens, para que as boas notícias possam alcançar cada vez mais pessoas. Exatamente. Bora Olha começar? só, gente, como vocês perceberam, hoje o Querini está de volta, com um filho casado. Abandonei a Tainá aqui durante 2 dias, mas a gente já está de volta para a IPP TV e de volta aqui com o nosso Notícias do Bem, com o coração muito feliz, né? Muito bom. Casar filho é uma coisa muito boa. Isso, eu imagino. Gente, nós começamos, né? IPP, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em parceria com o Colégio Mackenzie, desenvolve o projeto social IPP Ensina. Pois é, o propósito é capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. A Adriana atua na área de primeiros socorros há 12 anos. Ela resolveu fazer o curso de robótica e eletricista júnior. Devido a esse período de pandemia, né, que tem causado muita dificuldade na vida do brasileiro, não só do brasileiro como no mundo todo, então muitas portas têm se fechado, né, em relação a desemprego também, né. Então eu resolvi seguir o conselho do nosso reverendo Arival Dias, né, que ele sempre nos aconselha a se reinventar, não só ficar naquilo em que a gente já sabe que a gente estudou, mas sempre está assim, reinventando e procurando novas oportunidades. Situação igual a da Tamires, que resolveu ingressar no curso para se atualizar. Mesmo com as aulas em andamento, ela até já encontrou um emprego na área. Eu acho o curso maravilhoso porque eu sou professora de matemática e resolvi fazer o curso para me atualizar, né? E o curso ele tem uma metodologia ativa, então a gente aprende na prática. Então eu estou aprendendo aqui na área de robótica a mexer com motores, a mexer com sensores e aprendendo também lógica de programação. E nesse meio termo eu já consegui até a colocação de volta no mercado, agora eu vou dar aulas de programação. As aulas gratuitas acontecem num período de 10 semanas na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O curso faz parte do programa IPP Ensina e tem como objetivo capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Os conteúdos expositivos e práticos ajudam no desenvolvimento da formação técnica dos alunos. No curso de programação para robótica, eles aprendem sobre linguagem de programação. É um curso voltado a pessoas que estão querendo aventurar na área de programação e que ainda não tiveram contato com esse tipo de situação. Então eles aprendem a programar uma plataforma
de hardware, que a gente chama de Arduino, que é uma plataforma muito empregada para desenvolver projetos de robótica e de automação. Então, nessas aulas, eles aprendem a trabalhar com programas, por exemplo, como na aula de hoje, que faz a leitura de dados de um sensor. Um sensor, por exemplo, de distância, que detecta objetos. Por exemplo, sensores de distância são usados para medir nível de reservatórios de água. Num carro, por exemplo, um carro autônomo, né, ele terá esses sensores para detectar objetos que estão próximos, para não bater, por exemplo. O objetivo principal é capacitação, né, que essas pessoas aqui que são assistidas pela igreja ingressem, aprendam aí a área de programação e que possam se interessar por essa área e continuar os estudos num curso técnico ou num curso superior, já que é uma área hoje que demanda muitos profissionais, há muitas vagas abertas na área de computação. O trabalho começou na igreja em parceria com o Mackenzie em seus projetos extensionistas. A capacitação ágil de pessoas é cada vez mais importante na hora de conseguir empregos ou prestar serviços. É um curso de extensão, né? É um dos 3 pilares da universidade, né? Da academia, né? Os 3 pilares são o acadêmico, a pesquisa e a extensão, né? Então, a extensão são aqueles projetos que estendem os muros da universidade e atendem a comunidade como um todo, né? Ele começou aqui na EPP, pois eu e o professor Bruno, nós somos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e o projeto, né? A ideia de fazer o projeto aqui junto com o pessoal é um ganha-ganha, porque ao passo que a Universidade Mackenzie fornece e dá o certificado de curso profissionalizante para os alunos, a igreja cede o espaço, né, para os seus membros, né, e eles também podem fazer o curso, adquirir o certificado de curso profissionalizante, e a igreja também consegue para a gente os alunos que a gente precisa para fazer extensão, pois para fazer extensão também não é fácil, a gente precisa ter público para atender na extensão. Então a igreja é sensacional, ela dá o espaço para a gente, ela cuida da gente, além da parte de cuidar da gente, né, ela dá o espaço para a gente, traz o público porque ela divulga para a gente e enche muito rápido, preenche as 14 vagas de um curso e 20 do outro muito rápido, em uma semana, e fornece o espaço para a gente trabalhar. Fornece o material também para a gente fazer. Alguns materiais a gente consegue trazer em forma de romaneio da universidade para cá. A gente traz, aplica e devolve, né? Esse é um dos pilares da universidade, a prática da extensão. E para a gente é sensacional. A gente traz, é um ganha-ganha, né? Na verdade é um simbionte, né? A igreja ganha, ela fornece mais cursos pessoal, o Mackenzie ganha, os professores, a gente ganha porque a gente precisa cumprir as cargas de extensão, então é um projeto muito bacana. Ele começou em 2020, né? Nós já havíamos feito um projeto de extensão em outra igreja, na Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, né? E o projeto lá foi muito bem sucedido e a gente começou a conversar aqui e a gente falou, poxa, Bruno, a gente é membro lá de Pinheiros, por que não fazer lá, né? A gente já fazia ali, porque ali era o quê? Era um grupo de professores que trabalhavam lá, só que lá era um curso totalmente diferente. Ele era um curso grande, de 6 meses, com várias facetas, né, diferentes, com vários profissionais de parte diferente, e a gente percebia assim que dava certo ali para alguns, mas o tempo era longo e tal. Aí eu propus pro Bruno, né? O Bruno trouxe também a ideia do de robótica, eu propus o de eletricista. A gente resolveu fazer um curso, a gente viu as horas do profissionalizante, a gente propôs um curso rápido, 10 encontros de 2 horas, né? Para completar as 20 horas. E aqui na igreja que a gente é membro, né? A gente vem sempre aqui, frequenta aqui, né? E então é uma maneira da gente tentar devolver um pouquinho para a igreja do que a igreja faz para a gente. Olha só que trabalho. Bacana, né, esse projeto? Muito bom. Antes eu gostaria de ler comentários, né, dos nossos web telespectadores que estão aqui com a gente. A Joelma Barbosa está aqui, ela falou, bom dia, meus irmãos, estou ligadinha aqui de Contagem, Minas Gerais. Um abraço para Minas, pessoal de Contagem. Um abraço. E a Estela Mares, essa está preparando o almoço e acompanhando a IPP TV. Oba, pode chamar a gente para almoçar que a gente vai logo em seguida. Vamos sim. Gente, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E atualmente existem no Brasil cerca de 850 mil indígenas divididos em mais de 200 etnias,
que mantém vivas a cultura e as tradições de seus antepassados. E muitos deles ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Pois é, para falar sobre esse dia, nós convidamos o reverendo Norval Silva, que é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele vai falar a respeito do trabalho que a PMT desenvolve junto aos povos indígenas. Ele que está numa região onde tem muitas etnias, ele está na Amazônia também desenvolvendo esse trabalho. E você também pode participar com a gente. Você pode deixar sua pergunta, pode fazer o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, não só para falar a respeito desse tema, né, do Dia Internacional dos Povos Indígenas, mas para falar também a respeito do nosso programa como um todo, né? Enfim, participe, deixe a sua mensagem, deixe o seu bom dia, o seu boa tarde, diga de onde você está falando. A sua participação é muito importante para a gente aqui no nosso Notícias do Bem, então a gente conta com a sua participação. Mande a sua mensagem pelo chat, participe, ajude a gente, né, a fazer o nosso Notícias do Bem. Lembrando que o nosso encontro é sempre de segunda a sexta-feira, entre 11h30 da manhã e 1h30 da tarde. Depois a gente tem horário alternativo a partir das 18 horas para que você possa acompanhar a nossa programação. Caso você não possa acompanhar ao vivo, a gente tem esse horário alternativo para você. Um horário mais tranquilo, né? Já está todo mundo em casa, está preparando o jantar, dá para você ficar bem informado, né? Isso mesmo. E o novo templo, né, Congregação de Olímpia, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, foi inaugurado neste fim de semana. Pois é, o nosso Notícias do Bem foi até lá e a gente vai mostrar para você como foi esse dia, uma reportagem especial que você vai acompanhar só um trechinho agora. Dezenas de membros e visitantes marcaram presença na inauguração do templo. A previsão é que a Congregação Presbiteriana de Olímpia se organize como igreja até o final deste ano. Por isso, o trabalho missionário seguirá se expandindo por aqui. Olímpia é uma cidade turística. Segundo a prefeitura, 54 mil pessoas vivem aqui. O alvo é evangelizar todos os bairros por meio do discipulado e ações evangelísticas. Nosso interesse é que a obra do Senhor continue. Nós estamos fazendo vários focos de trabalho. Vamos começar nessa semana o trabalho com a capelania, com a companhia militar aqui. Já temos dado um apoio a uma escola, inclusive recebemos Bíblias e livros do Evangelho de João para distribuir numa escola aqui. Então, nós já temos distribuído panfletos, vamos começar agora em setembro trabalhos com pequenos grupos, estamos bem entusiasmados. A gente formou uma equipe de trabalho, nós temos focado em ensinar os irmãos que eles são missionários e assim envolvendo aqueles que são próximos aos irmãos, mas também atingindo de maneira exterior, de maneira externa, várias pessoas, vários grupos, através de evangelização e entrega de folhetos, através de formação de pequenos grupos e também de capelania militar e escolar. Contudo, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com estratégia de pequenos grupos que faz com que, de maneira mais fácil, as pessoas cheguem às suas casas, porque esse contato externo a gente já tem consciência que faz a igreja conhecida, mas o que cria vínculo e faz as pessoas virem de fato é a confiança do dia a dia. Então, através dos pequenos grupos, a gente vai alcançar aqueles que são próximos dos irmãos, aqueles que já têm confiança, eles conhecem, são parentes, colegas de universidade, do trabalho, e a gente entende que essa estratégia é muito boa, a de pequenos grupos. É muito difícil você simplesmente trazer uma pessoa da rua para vir ao templo, mas ela vai à casa de uma pessoa da igreja e aí se familiariza, entende como é que é a nossa visão e passa a vir ao templo. É uma consequência natural. Mas isso não vai nos dispensar a ação que vamos ter ainda de continuidade de entrega de folhetos. A gente faz louvor ali na avenida principal, a gente já distribui folhetos no dia a dia, mas vamos continuar intensificando agora um trabalho. Abriu-se uma porta essa semana, inclusive, de capelania militar. Eu serei o capelão da companhia aqui de Olímpia, então uma vez por semana eu vou estar ministrando. Eu recebi o contato de um oficial de lá e Deus tem aberto várias portas, tem sido maravilhoso. Pois é, daqui a pouquinho você vai acompanhar a reportagem completa, né? A gente vai ver como é que foi a inauguração, como é que foi esse dia lá em Olímpia, aqui no interior do estado de São Paulo, pertinho de Rio Preto ali. Ai, que legal, vamos acompanhar. Dia 12 de agosto de 1859 é a data da chegada do missionário norte-americano Ashbel Green Simon, fundador da Igreja Presbiteriana no Brasil. E durante esse mês, né, em que comemoramos o aniversário da denominação e o mês de missões da igreja, nós vamos conversar agora
com missionários da JMP para conhecermos ainda mais sobre todos os trabalhos e ações. Pois é, e para começar, né, nessa segunda-feira, para começar a nossa série de entrevistas aqui, nós estamos recebendo o diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, reverendo Mariano Alves Júnior, que está ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Pastor, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez aos estúdios do Notícias do Bem para falar desse assunto tão importante, né, que tem a ver com a nossa denominação. Afinal de contas, agosto é o mês de aniversário da IPB e agosto é o mês de missões, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente por conta da nossa organização, né, por conta da chegada do missionário Ashbel Green, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, querido. Muito bom poder estar aqui nos estúdios da IPP TV, aqui no Notícias do Bem. E num mês, que é o mês de agosto, eu costumo dizer, quem já me conhece há muito tempo, que o mês de agosto é o que mais dá gosto na IPB, por estarmos comemorando, né, o aniversário da chegada do primeiro missionário presbiteriano em solo brasileiro com a missão de plantar uma igreja para os brasileiros. Diferente das outras tentativas de entrada da teologia reformada, não é, do evangelho com a cosmovisão reformada que houve antes dele. Porém, Simon desembarcou no dia 12 de agosto de 1859, lá no Porto do Rio de Janeiro, aonde ali, de forma muito tímida, começou o primeiro trabalho, contando com 8 crianças, entre crianças e pré-adolescentes, e um adulto já ancião chamado Manuel, que era português. Então ali iniciou a Igreja Presbiteriana do Brasil, e graças a Deus hoje, depois de 162 anos, nós estamos presentes em todos os estados brasileiros. Nós temos hoje 11 seminários, 3 institutos bíblicos, muitas obras sociais que são mantidas por igrejas presbiterianas. Temos hoje mais de 6.000 igrejas presbiterianas, mais de 1.400 congregações. Temos hospitais que são ligados à igreja presbiteriana, institutos educacionais como o Mackenzie, que está aí beirando 150 anos da sua fundação, outras escolas muito antigas espalhadas pelo Brasil. Então, não falta motivos para nós festejarmos o mês de agosto, esse mês missionário, e poder dar uma atenção especial para aqueles que estão na linha de frente, né, os nossos plantadores, missionários e missionárias. Muito bom, reverendo. E assim, durante esse período, né, nós iremos conversar com vários missionários, pastores de diversos cantos do Brasil e até fora, né? A importância, pastor, desses trabalhos, dessas ações todas, desses trabalhos missionários. Nós temos até imagens que nós já mostramos aqui, estamos até mostrando de obras, de construções, de igrejas que são construídas, de tantos trabalhos, né, e campanhas que são realizadas. Mas quem está na linha de frente, quem está lá acompanhando, recebendo e até norteando, né, esses campos, são eles, né, são os missionários, né? A importância desses trabalhos, dessas pessoas e das nossas orações também ali, pastor? Sem dúvida, para a estrutura do trabalho missionário, você precisa ter algumas vamos dizer assim, algumas instituições. Nós temos que ter a instituição que envia o missionário, nós temos que ter a instituição que ensina e capacita o missionário, e nós temos que ter as instituições que sustentam os missionários. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos algumas agências que foram criadas. A mais antiga delas é a Junta de Missões Nacionais, que, completando aí 81 anos de sua organização, que foi no mês de setembro, dia 9 de setembro de 1940, quando a Junta de Missões foi organizada, tendo como objetivo juntar forças com as agências norte-americanas que trabalhavam no Brasil. E agora a nossa denominação também no gerenciamento, na supervisão, no preparo e na contribuição para expandir o presbiterianismo, o evangelho no Brasil. Mas nós temos no Brasil, como hoje está sendo comemorado, né, nós temos vários países dentro do Brasil. As missões transculturais são de suma importância. Tem aí a PMT, que é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, que aí envia missionários, capacita os missionários para trabalhar em vários
lugares fora do Brasil, mas também dentro das diversas etnias que tem dentro do nosso país, que tem uma dimensão continental. E a igreja local, Tainá, tem uma importância muito grande, não só em orar pelos missionários, mas também divulgar os seus trabalhos, ajudar no sustento dos missionários. E é muito importante porque eles estão lá na linha de frente, trabalhando, construindo, evangelizando, né? Famílias inteiras envolvidas que se dedicam em tempo integral para o trabalho missionário. Então, na realidade, eles que são os heróis, né? Os heróis que estão na linha de frente no trabalho missionário. Pastor, o senhor falou a respeito do trabalho da PMT, né, das missões transculturais, mas a gente sabe que hoje o trabalho de missões ele é dividido em várias frentes, né? A gente tem missões urbanas, tem missões transculturais. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessas vertentes, vamos dizer assim, das diferentes vertentes do trabalho missionário hoje que são realizadas no Brasil pela Igreja Presbiteriana. Bom, quando no passado nós falávamos em enviar missionários no Brasil, a ideia era alcançar pelo menos uma cidade. Alcançar, porque nós estávamos com uma necessidade muito grande de mandar missionários. Lembrando que há 162 anos atrás, em 1859, nós tínhamos pouquíssimas cidades estabelecidas. Hoje nós temos mais de 6 mil, praticamente cidades 5.800, mas quando coloca aí patrimônios, como chama, distritos, né, povoados, nós vamos para mais de 8 mil localidades espalhadas pelo Brasil. Então nós temos a necessidade, primeiro, nacional, de enviar missionários para todos os cantos do nosso país. Nós temos a questão urbana, que é as cidades que se multiplicaram, tornaram-se grandes centros urbanos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as referências, Salvador, Fortaleza, Recife, Belém do Pará, né? Manaus. As grandes cidades brasileiras, nós vemos que há uma porcentagem ainda pequena de evangélicos. E principalmente quando nós falamos da fé como nós cremos, uma visão reformada, o evangelho em que a Bíblia, né, é inerrante, onde a prática e a vida cristã tem que ser dentro dos princípios bíblicos, que é o que nós, como presbiterianos, zelamos por isso. E temos as missões rurais, as pequenas cidades que têm que ser alcançadas, os sertões. Muitas missões estão aí levando a palavra de Deus nos sertões. A Junta Missionária de Pinheiros, junto com a Junta de Missões Nacionais, ali na Chapada Diamantina também, levando o Evangelho do Senhor lá rumo ao sertão, com o pastor Marcos Severo, lá no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, também cooperando na evangelização desses pequenos lugares, e trabalhamos também apoiando o projeto Amanagé, junto lá ao Ricardo Lindório, né, e toda a equipe que trabalha ali, evangelizando os povos ribeirinhos, indígenas. Então são todas essas frentes que nós temos no trabalho missionário. Muito bom. E, reverendo, como é que nós estamos hoje, né? Quantas congregações nós temos hoje na JMP, na JMM? Como é que nós podemos conhecer um pouco mais esses trabalhos, né? Bom, a Junta de Missões Nacionais, eu tive o prazer de trabalhar por 30 anos, já plantou com certeza mais de 1.000 igrejas durante a sua organização. Construiu templos, escolas, casas pastorais e, através do trabalho da Junta de Missões Nacionais, a IPB se estendeu, estando presente em todos os estados da federação. Quando nós falamos agora da nossa Junta Missionária de Pinheiros, a Junta de Pinheiros colaborou diretamente com o projeto 5010 São Paulo, né? Estamos aí finalizando as 50 igrejas. Tivemos a inauguração de Olímpia agora, né? Vamos ter Valparaíso e Miguelópolis, fechando assim esse ciclo do 5010 São Paulo. Hoje temos congregações próprias, 18 congregações próprias, mais 46 parcerias de plantação e revitalização de igreja no interior de São Paulo, em diversos estados brasileiros, principalmente na Paraíba,
na Bahia, Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nós temos 15 projetos transculturais, entre eles com povos indígenas, né? Em Roraima, nós temos lá no Amazonas, nós temos esse tipo de trabalho e também parcerias na Missão Kaiowá, aí na região de Dourados, temos também missionários nossos atuando ali. E de forma muito especial, estamos diretamente plantando uma igreja presbiteriana em Pistoia, lá na Toscana, na Itália, através do trabalho do pastor Samuel e sua esposa Érica, que já está estendendo também para lugares como Roma e outras cidades italianas. E com muita alegria agora, semana passada, o nosso querido pastor Rafael já chegou na Espanha, né, já está em Toledo, onde está iniciando o processo de plantação de uma igreja presbiteriana em parceria com irmãos reformados, presbiterianos, ali naquela região ali da Espanha. Né? Então nós estamos com esses projetos aí, construções, estamos diretamente ajudando cerca de 9 construções diretas agora e parceria, né? Tivemos inaugurações na Bahia, em Brota de Macaúbas, tivemos inauguração lá na congregação do Cachoeirinha, lá na região de Wagner, também na Bahia. Inauguramos Miguelópolis agora recentemente, com o projeto Mão na Massa. Olímpia, agora, de setembro para outubro, Valparaíso, também estará inaugurando um belíssimo templo em parceria com a JMN e com a Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. Então, é muito trabalho. E tem mais trabalho, porque tem o projeto 105, que daqui a pouco eu vou querer que o senhor fale um pouco mais a respeito desse trabalho do projeto 105, mas o senhor falou do trabalho desenvolvido na Europa, né, das missões transculturais. Quando a gente pensa, às vezes, em missão fora do Brasil, meio que imediatamente a gente associa com a África ou com a janela 1040. Quer dizer, na verdade, existe uma necessidade muito forte também hoje de missões na Europa, né, pastor? A Europa hoje é um campo missionário fundamental para o Evangelho. Eles trouxeram a mensagem do Evangelho, né, a mensagem reformada aqui para o chamado Novo Mundo, então, mas hoje o Novo Mundo está tendo que exportar missionários e levar essa mensagem de volta porque ela se perdeu lá, né, pastor? Hoje o velho mundo depende do envio de missionários pelo Novo Mundo. O trabalho que foi feito com vários avivamentos e expansão do Evangelho na Europa, golpes atrás de golpes, e muitas vezes o secularismo invadiu igrejas, invadiu denominações, templos fechados, pouquíssima frequência, e hoje a Igreja Evangélica Brasileira tem assumido essa responsabilidade de enviar missionários para a Europa. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da JMP, assumiu também a sua cota de responsabilidade, ajudando no envio de missionários e sustentando integralmente esses missionários que estão sendo enviados com todo o custo para plantar de fato a igreja e revitalizar também igrejas na Europa. Então a Europa está agonizando, irmãos. O crescimento muçulmano tem sido enorme na Europa e o Evangelho tem que dar resposta a isso e temos que preparar, equipar, principalmente, Roberto, um dos projetos da IPP é ajudar na preparação de obreiros nacionais, obreiros de lá, capacitar a gente de lá para que possa, sim, facilitar o custeio e o envio, né, de missionários. Muito bom. E, reverendo, olha, nós já acompanhamos algumas de suas viagens, né, no qual o senhor tem ido visitar algumas congregações, alguns trabalhos, né, acompanhando as obras pelo nosso Brasil. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse novo projeto 105, né? Nós já algumas vezes já falamos um pouco, mas gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho mais, assim, e como ele está, o andamento dele. Que fase que a gente está, que fase que nós estamos, né? Bom, fresquinha a notícia, né? Amanhã começamos a reunião que vai definir as 20 primeiras congregações que serão apoiadas pelo projeto 105 Brasil. Foi aberto as inscrições no dia 11 de julho, encerradas as inscrições no dia 30, 31 de julho. Recebemos cerca de 52 pedidos de parcerias, sendo que alguns deles não estavam dentro dos critérios
que eram congregações em processo de organização. 35 deles estavam no critérios e serão examinados, analisados com muito cuidado pela comissão da Junta Missionária de Pinheiros, que vai, assim, fazer o levantamento dos custos orçamentário e verificar aqueles 20 que vão ser aprovados para dar início em 2022. Então, o projeto nasceu no coração do pastor Arival e compartilhado com a diretoria da Junta de Pinheiros, que é ajudar na aceleração de consolidação de algumas congregações de igrejas que precisam de um suporte, não é? De um aporte, de ferramentas que possam facilitar o andamento da consolidação de organizar aquela congregação e igreja. Então, graças a Deus, a resposta foi muito rápida, né? E nós recebemos de todo o Brasil, tem projetos de todas as regiões do Brasil que chegaram e a nossa equipe trabalhou em cima, ligou aqueles que tinham dúvidas e de documentação disso foi feito. Então, tá aí, a resposta é essa. O projeto é, em 5 anos, abençoar 100 congregações a se tornarem igrejas. Pois é, vamos selecionar as 20, então as primeiras 20 vão ser selecionadas a partir dessa reunião de amanhã. Aí a ideia é que até o fim de agosto, é isso? Até agosto do ano que vem essas congregações estejam organizadas como igreja, e aí no ano que vem começa a receber projetos novamente, começa o ciclo novamente para receber mais 20. Essa é a dinâmica do projeto, pastor? Isso. Nós vamos... Tem alguns projetos que serão aprovados por 1 ano e outros por 2 anos, dependendo da configuração de cada congregação. Porém, ele inicia em janeiro de 2022. Alguns vão encerrar em dezembro, outros vão encerrar só no ano de 2023. Porém, depois que esses estão aprovados, vai ser aberto, né, inscrições para mais 20 projetos para começar no ano de 2023. E aí isso vai continuar durante os próximos 5 anos, então, para que possam ser alcançadas essas 100 congregações, né, organizadas como igrejas, não é isso, pastor? Isso, esse é o objetivo. Isso. Agora, pastor, eu queria que o senhor desse uma mensagem final, então, para a gente a respeito desse mês do presbiterianismo, desse mês de missões, porque, afinal de contas, a gente está falando aqui de missões, de congregações, de missão na Europa, de projetos de congregações que vão se transformar em igrejas, mas, na verdade, a missão precisa fazer parte do nosso dia a dia também como crentes, né, pastor? A gente faz missão em casa, a gente faz missão no trabalho, a gente faz missão no nosso dia a dia, a gente faz missão quando a gente está fazendo compra no supermercado. Tem todas essas frentes que a gente precisa lembrar de que nós também somos missionários e precisamos ter cada vez mais consciência desse trabalho, né, pastor? Com certeza. Eu costumo dizer que a igreja, ela começa em Jerusalém. Então, a nossa Jerusalém é missionária, porque se Jerusalém deixar de ser missionária, não haverá nem Samaria, nem Judeia, nem os confins da terra. Então, nós precisamos entender que na igreja local, você faz missões. Nós entendemos que a IPP-TV, ela é um departamento missionário. Ela ajuda a produzir programas, ela ajuda a proclamar, a divulgar através da mídia, do seu canal, o Evangelho. A nossa editora, a editora Hebron, é missionária, porque visa literaturas que possam edificar o povo de Deus, que possa fazer com que o povo de Deus viva a verdadeira vida cristã, com a boa literatura também, com material a ser distribuído e compartilhado. Tudo o que fazemos na Junta de Pinheiros, na Igreja de Pinheiros, é em prol da evangelização. Então você, presbiteriano, é um missionário. Você precisa exercer esse ministério aí em sua casa, com seus filhos, aí no seu condomínio, aí nas suas redes sociais, no seu local de trabalho e de estudo. Esse é o desafio que temos como presbiterianos, é fazer o trabalho missionário local, regional, nacional e transcultural. É fazendo em Jerusalém e até
os confins da terra. É a palavra e o desafio que eu deixo para vocês. Certo. Reverendo Mariano Alves Júnior, diretor executivo da Junta Missionária de Pinheiros, participando ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem. Pastor, obrigado pela sua participação e a gente vai continuar se falando muito, né, aqui no nosso Notícias do Bem a respeito dos muitos trabalhos, graças a Deus, da Junta Missionária de Pinheiros. Até a próxima, então. Ok. Tchau, tchau. Muito bem. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil amanhã, hein? Terça-feira e as temperaturas se mantêm em boa parte do país. Em São Paulo vai ter um dia com muitas nuvens. A mínima de 12 e a máxima de 27 graus. Rio Branco, Acre, o tempo se mantém estável com poucas nuvens. Temperatura mínima de 22 e máxima de 37 graus. No sul, Curitiba, no Paraná, vai ter sol com poucas nuvens, mas sem chance de chuva. A mínima é de 13 e a máxima de 27 graus. No Distrito Federal, Brasília, céu com poucas nuvens. A mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Espírito Santo, Linhares, os capixabas vão ter o céu nublado de dia e de noite. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. No nordeste do país, Aracaju, capital do Sergipe, vai ter sol o dia todo, com nuvens e pancada de chuva a qualquer momento. As temperaturas ficam entre 23 e 27 graus. Muito bem, tempo passado a limpo e tem mensagens aí, o pessoal está participando com a gente aqui. Tem sim, olha só. O Josué está aqui com a gente, o Evenilson também está aqui e ele é de Sergipe. Ele disse que também está sempre conectado, diretamente de Sergipe. Bacana. Olha só como é que... missionário aqui da igreja. Já tô, informações Pastor quentinhas. Mariana está aqui soprando pra gente. Tá aqui no estúdio soprando, isso mesmo. A Simone Sheila tá aqui com a gente, de Recife, Pernambuco. A Daiane também, ligadinha de Contagem, já 2 pessoas aqui de Contagem nos assistindo. O Vanderlei Venuti, ele colocou aqui abraços a todos que fazem e assistem Notícias do Bem, Oba. da Igreja ali de Presbiteriana de Miguelópolis, né, nos acompanhando. E, gente, continue mandando sua mensagem, porque nós estamos aqui prontinhos para ler. A Vera Lúcia de Volta Redonda, né? Estado do Rio de Janeiro. E ela colocou que sou da 9ª Igreja Presbiteriana do Brasil e está aqui nos acompanhando. E tem uma mensagem para você, querido. Olha. Tem uma mensagem para você e para a família. Tem. Nadege Holanda. Nadege Holanda. Ela escreveu o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, Redentor, nosso amado Deus, em nossas vidas e família. Excelente programa, parabéns, presbítero Querino e família. Obrigado, Nadege. Olha só. Nadege é uma amiga, é uma irmã querida. Olha só. Acompanhando também o nosso Notícias do Bem, não é isso? Exatamente. Você também que está acompanhando o programa, participe com a gente. Aliás, deixa eu mandar um abraço especial também para o reverendo Marcos Severo. Tá aqui. A nossa rádio Rumo ao Sertão. Você que está acompanhando aqui simultaneamente, não só pela IPP-TV, mas pela rádio Rumo ao Sertão. Você de todo o Nordeste brasileiro. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações de todos que têm acompanhado aqui o nosso trabalho, tá certo? Exatamente, gente. E ele tá aqui conectadinho, já colocou, tá com a gente. E agora, Lídia Dica, eu tenho um recado muito especial pra gente. Vamos lá. Venha celebrar os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil com a gente. Dia 12 de agosto, quinta-feira, às 8 da noite, o culto à Grande Comissão comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Arival Dias Casimiro vai trazer a mensagem com o tema Passando a Fé para as Novas Gerações. Louvor, Paulo César Baruch. Mais profundo mar, assim eu creio, tua mão está. Faça sua inscrição no site ippinheiros.org.br. Transmissão ao vivo pela IPP-TV. Esperamos você para esse momento de gratidão a Deus. Tua mão está. É quinta-feira agora, dia 12, viu? Se você não fez a sua inscrição, é bom você fazer logo, porque as vagas são limitadas, infelizmente, né? Não cabe todo mundo no templo, apesar da nossa possibilidade agora de 80% de lotação, mesmo assim, as vagas são limitadas a 80% da capacidade do nosso templo. Então, faça logo a sua inscrição, venha participar com a gente, celebrar aí os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na IPP. Muito bom. E daqui a pouco a gente mostra para você o retorno
torno da EBD Adultos. Pois é, e hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Atualmente, existem no Brasil cerca de 850 mil indígenas divididos em mais de 200 etnias que mantêm vivas a cultura e as tradições dos seus antepassados. E olha, muitos deles ainda precisam ser alcançados, sim, pelo Evangelho. A gente vai conversar ao vivo com o reverendo Norval Silva, que é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo rápido. Nós voltamos já. Fique com a gente. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Chegou a sua vez de estudar teologia. Matricule-se o quanto antes na nova turma da Escola Teológica Sã Doutrina. Porque nós precisamos entender, nós precisamos nos esforçar então para entender aquilo que Deus nos revelou. O curso tem 2 anos de duração, é 100% online e prepara você para conhecer as principais doutrinas bíblicas e interpretar de maneira fiel as Escrituras. Falaremos sobre a relação íntima que existe entre conhecimento e teologia. A teologia é uma área do conhecimento humano. Acesse ippinheiros.org.br/ETSD. Saiba mais sobre a Escola Teológica e garanta a sua vaga. Espero que nós nos encontremos na próxima aula, para que Deus então abra mais aí nosso coração para compreender de maneira profunda a sua palavra. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPPTV. A sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Segunda-feira, começo de semana, né? A gente trazendo muita informação para você. Lembrando que nosso encontro é sempre de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, com o horário alternativo às 18 horas. Então, você de todo o Brasil que está acompanhando o nosso programa, mande a sua mensagem, participe com a gente, diga de onde você está falando, mande o seu bom dia, deixe também as suas observações a respeito das nossas pautas, faça perguntas para os nossos entrevistados. Enfim, o espaço aqui também é todo seu para que você possa participar.
Exatamente, gente. Inclusive já tem aqui, ó, e o que nós estamos achando super interessante, hein? Porque temos as web telespectadores, né? De todos os cantinhos do Brasil. A Maria Antônia aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós já temos de Contagem, temos do Rio, então participe. Brasília também participando de Brasília aqui com a gente. Então, Pará participando com a gente. Do Pará. Todo o Brasil. Olha só que especial, gente. A História da Redenção, produzida em animação. Pois é, o vídeo foi organizado aqui pelo Pinheiros Infância, em colaboração com a Sociedade Bíblica do Brasil e produzido pela nossa IPP-TV. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Trazer a história da Bíblia em desenho. Este foi o objetivo do curta-metragem lançado pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros nessa semana. O projeto do Pinheiros Infância mostra as histórias registradas no Antigo e Novo Testamento de forma animada, facilitando a compreensão para as crianças. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu. A História da Redenção é um projeto que surge no começo desse ano, o desejo nosso de que as crianças pudessem compreender que elas aprendem aqui dentro do Pinheiros Infância, não são histórias isoladas. A gente tem trabalhado de maneira bastante sólida a teologia com as nossas crianças. Nós temos trazido conceitos assim, pesados até teologicamente falando, sobre a criação, homem e mulher, ideologia de gênero, a evolução e criação, esse tipo de coisa toda, a gente já tem trazido para as nossas crianças, porque nós entendemos que é importante que desde criança, desde cedo, elas já ouçam uma boa teologia. E esse filme, esse pequeno filme de coisa de 6 minutos, nós queremos então transmitir para essas crianças que as histórias que elas ouvem aqui, que a teologia que elas aprendem, não são histórias isoladas. Elas são todas histórias conectadas que fazem parte de uma grande história, que é a história da redenção. Se a gente pudesse resumir as escrituras em 2, 3 palavras, seria história da redenção. É a história do amor de Deus, o Pai, que elege então os seus eleitos e que Cristo vem, se encarna, realiza essa obra da redenção que será concluída na segunda vinda e a ação do Espírito ao longo de todo esse tempo. Então nós vemos as 3 pessoas da Trindade agindo ao longo da história com histórias que se conectam. Então a ideia desse filme é mostrar para as crianças que elas não aprendem histórias isoladas. São todas histórias que contam, que fazem parte do mesmo drama, que é Deus salvando o seu povo. O trabalho da IPP é exclusivo no país. Uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para evangelizar os pequeninos. Essa foi uma ideia do pastor Alberto. Ele viu um vídeo de uma igreja dos Estados Unidos. Ele me apresentou esse vídeo e falou: Léo, eu acho que a gente teria condições de fazer isso, uma versão nossa em português. E essa ideia me interessou, essa ideia me atraiu, Então eu estava como o pastor, parte das minhas atribuições aqui era o desenvolvimento teológico do Pinheiros Infância. E eu pensei, olha, creio que o filme, esse pequeno curta-metragem, eu não sei qual o nome que a gente daria, pode contribuir com esse desenvolvimento teológico. E a gente fez a nossa versão aqui em português, Isso nós contamos com o auxílio da SBB, que forneceu para nós as imagens, Contamos aí com o esforço da Sara, que fez toda a edição, a criação do filme, pastor Nilson narrando, Então, muitas mãos, aqui a filha do pastor Alberto traduzindo parte do texto, há muitas mãos trabalhando aí com um propósito só de glorificar a Deus e ensinar boa teologia para as nossas crianças. A edição foi feita aqui na IPP-TV. A produção durou cerca de 2 meses. Foram muitas mãos envolvidas na tradução, explicação cronológica e edição. Desde o início, quando surgiu a ideia desse vídeo, eu entendi a importância que ele seria, E também a importância da mensagem que ele levaria para todas as pessoas, para todas as crianças e nós adultos também. E é muito bom fazer parte da edição desse vídeo. É muito bom poder contar essa história dessa maneira, de uma maneira mais animada, E é muito bom também saber que isso também faz parte
da missão, né? Levar essa mensagem a todas as pessoas em formas de vídeo, em formas de ilustrações e que prendam as pessoas, né, a assistirem até o final. Perfeito. Então, para você foi prazeroso fazer isso? Foi muito prazeroso. Busquei referências para poder fazê-lo com a melhor qualidade. E foi isso, graças a Deus. Ele está aí, acabamos esse projeto e espero que muitas pessoas sejam alcançadas com esse vídeo. O pastor Nilson Júnior foi o responsável pela locução. Bem, primeiro foi uma surpresa, eu não esperava, né, ser convidado para esse projeto. Então, primeiro foi uma surpresa. Em segundo lugar, eu posso dizer que foi uma alegria e foi um prazer. Uma alegria de saber, né, de poder fazer isso daí, de poder narrar um texto assim que foi muito bem escrito, um texto baseado na palavra. E foi um prazer mesmo, né, poder ali, embora eu não seja um narrador, né, oficial, enfim, não tenha feito nenhum curso, mas eu fiquei muito alegre e foi realmente prazeroso fazer aquele tipo de narração. E por fim eu poderia dizer que foi uma graça de Deus, né, porque saber que você está fazendo parte de um projeto que, pela graça de Deus, glorifica a Deus e pode instruir biblicamente crianças, jovens, adolescentes e os pais, é algo que realmente é só pela graça de Deus e que assim me deixou muito feliz. Agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando o seu nome, porque um dia Ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Muito bacana esse trabalho, né, da nossa IPPTV, junto com Pinheiros Infância, com a Sociedade Bíblica do Brasil. Esse vídeo já está disponível para você no canal youtube.com/ippinheiros, tá? Para você poder compartilhar, obviamente, com todos, né? Para você poder baixar, para você poder mandar para os seus amigos o nosso link. Exatamente. Tá no canal aqui, ippinheiros.com, a história da redenção, né, Tainá? Claro, e para você que ficou com vontade de assistir, quer assistir agora... Eu fiquei. Nós vamos passar o vídeo completo para você poder conhecer esse material. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Ele criou Adão e Eva, que passaram seus dias com Deus, até que caíram em tentação e comeram da árvore proibida. O pecado entrou no mundo e a maldade humana se multiplicou de tal maneira que Deus inundou a terra e começou tudo de novo com Noé e sua família. Tempos depois, Deus chamou Abraão para segui-lo, com a grande promessa de tornar Abraão o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu e, mesmo diante da esterilidade de Sara, Deus deu a ele um filho, Isaque. O filho de Isaque, Jacó, teve 12 filhos. José, o filho favorito de Jacó, se tornou governador do Egito. Deus usou José para salvar o Egito e sua família inteira de passar fome. Muitos anos depois, os israelitas se tornaram escravos no Egito. Depois de 400 anos de escravidão, Moisés foi chamado para libertar os israelitas. Ele foi usado por Deus para confrontar o faraó e as divindades egípcias, e assim o povo foi liberto. Deus abriu o Mar Vermelho para que seu povo passasse e o fechou matando os egípcios. Durante 40 anos, Deus sustentou o povo no deserto, dando o maná do céu. Moisés foi o líder escolhido por Deus durante esse processo, mas ele não entrou na terra prometida. Josué assumiu o comando depois de Moisés e liderou o povo de Israel para a terra prometida. Depois de Josué, Deus levantou juízes, comandantes militares temporários como Débora, Gideão e Sansão. Eles foram usados para proteger e lutar pelo povo de Deus. O povo se cansou desses líderes e pediu por um rei. Deus deu a Israel o rei Saul, o rei Davi e então o rei Salomão. Mas tudo foi de mal a pior. As pessoas se rebelaram. O reino de Israel foi dividido e todos viraram as costas para Deus.
Profetas como Elias, Isaías, Miqueias e Jeremias advertiram que se o povo não se arrependesse dos seus pecados, sofreriam consequências. Mas o povo ignorou seus avisos. Os reinos divididos foram dominados e o povo de Deus passou pelo cativeiro em terras estrangeiras. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, mostraram grande coragem e se levantaram em nome de Deus quando ninguém fez isso. Após um longo período, Zorobabel liderou parte do povo exilado na volta à Terra Prometida para reconstruir o templo. Inimigos como Amã ameaçaram eliminar a existência dos judeus, mas Deus usou Mordecai e Ester para proteger o povo. Homens fiéis como Neemias ouviram sobre o estado caótico dos israelitas e voltaram para Jerusalém a fim de reconstruir a cidade e seus muros. Malaquias, o último profeta, insistiu com o povo para confessar seus pecados, mas eles o ignoraram. Então Deus ficou em silêncio por 400 anos. Nenhum profeta, nenhum milagre e nenhuma visita de anjo. Porém, o silêncio foi quebrado quando o anjo apareceu a Maria, que era uma virgem, e falou que ela daria luz ao Filho de Deus. Ninguém acreditou na história dela, nem o noivo dela, José, até que ele teve um sonho revelando que era verdade. No 9º mês da gravidez de Maria, o imperador César Augusto decretou o censo, e Maria e José retornaram para Belém, onde ela deu à luz a Jesus. Ele teve uma vida perfeita, ensinou a verdade e fez milagres provando que era Deus. Ele nos mostrou a profundidade do extenso amor de Deus em tomar o nosso lugar, morrendo na cruz. Ele foi colocado em um túmulo, mas 3 dias depois, ele ressuscitou, derrotando o pecado e a morte. Discípulos de Jesus como Pedro, Tiago, João e Paulo viajaram o mundo espalhando a boa notícia do seu amor e começando novas igrejas. Nós agora somos parte dessa história e somos ordenados por Jesus para falar das boas novas, espalhando o seu amor, porque um dia ele abrirá os céus e voltará para concluir a obra da redenção. Essa é a maior história já contada. Tá lindo esse material, né? Se eu fosse você, eu compartilhava ele logo entre a família toda, entre os irmãos da igreja, para a criançada, para todo mundo poder assistir esse material quando quiser. Tá muito bonito mesmo. A Lídia Dica, eu tenho mais um recado pra gente aqui. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária.
Olha só, então segue essa dica aí. E como nós falamos na semana passada, tem lançamento na Editora Hebron. Então acesse o site editorebron.com.br e faça a sua busca, acesse lá e busque. Lá tem Homens Mais Parecidos com Jesus, né, do David Merck, que nós conversamos com ele na sexta-feira. Então acesse lá, ainda dá tempo. O Dia dos Pais já passou, teve até cupom de desconto. Mas não tem problema, Mas os não pais tem gostam de problema. presente a qualquer hora também. Exatamente. Você que não comprou ainda, então já compra. Ah, e o pai mora longe, não tem, ó, já compra entregar e em já casa. destina para o endereço dele. Que maravilha, né? Olha Muito essa opção. fácil. Hoje é dia do culto Conexão com Deus. Pois é, e o repórter Matheus Santos está lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vai trazer as informações para a gente a respeito desse culto. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, digo eu, querido. Boa tarde para você, boa tarde para Tainá. Muito bom tê-lo de volta aqui na nossa equipe. Cazu, filhão lá em Belém. Seja bem-vindo de volta. Bom, hoje o nosso culto Conexão com Deus, nosso culto evangelístico, estamos no mês de missões, então nada melhor um culto evangelístico para alcançar aquele seu amigo que você gosta, algum familiar seu, e evangelizá-lo. O tema de hoje é As Vozes da Queda da Babilônia, uma exposição em Apocalipse, de capítulo 18, do versículo 1 a 24. Quem vai trazer essa mensagem? O nosso pastor colaborador, Reverendo Hernandes Dias Lopes. Você está vendo ele aí na tela agora. Bom, o templo está seguindo 80% da capacidade, mas é preciso fazer a inscrição pelo site ppinheiros.org.br/cultos, porque ainda que estejamos seguindo, né, a capacidade do templo com 80%, é necessário ainda, né, fazer a inscrição para que possamos seguir todos esses protocolos sanitários de saúde. Se você não vai poder estar presente no culto, fique tranquilo, porque nós da IPPTV vamos transmitir ao vivo aqui pelo nosso canal. Mas então, se você você pode estar presente, então a gente lembra, faça a sua inscrição pelo site ippinheiros.org.br/cultos. Aí vocês me perguntam, Matheus, por que você está dentro da livraria da Editora Hebron? Bom, porque após o culto, os cultos de domingo e o culto Conexão de segunda-feira, aqui todo esse espaço permanece aberto para você que é membro ou visitante adquirir o seu livro. E aí o Hugo vai trazer para a gente agora um pouco das novidades aqui da editora, né, Hugo? Então explica pra gente, boa tarde, quais livros vocês estão destacando pra gente? Bom, o destaque da semana, do mês, na verdade, é um livro que a gente está publicando agora com a editora Thomas Nelson, um livro que fala sobre dinheiro, bens e eternidade. É um livro que vai ensinar vocês a como administrar o dinheiro de vocês. Aqui a capa dele, ficou show de bola. Que vai ensinar vocês como administrar o dinheiro de vocês, os bens, de acordo com os princípios bíblicos. Sim. E também aproveitando, como agosto é um mês de missões, né, a gente está oferecendo as revistas de Evangelho de João. Nós publicamos eles em 4 capas, 4 opções. O conteúdo é o mesmo, que difere só a capa mesmo, e que tem sido muito utilizado nos grupos de pastoreio, aqui da igreja, de IP Pinheiros. E para você que quer evangelizar, que é cristão e quer contribuir, é um ótimo conteúdo. Então passa aqui e garante o seu, que a gente vai estar aqui. Vamos destacar então quanto é que tá saindo isso aqui, porque é impressionado quando você me falou o valor. O negócio é impressionante, tá custando R$13,40. R$13,40, um conteúdo fantástico, de ótimo... cara, tá muito barato. Tá. R$13,40 a unidade, mas se você quer comprar em uma grande quantidade, tem desconto? Como é que funciona? Tem. O nosso site tem o contato de vendas. Você quer comprar em atacado para sua igreja, para sua comunidade, lá você encontra o nosso contato. Inclusive tem um time lá agora pronto para isso. Lá você consegue ótimas ofertas. Perfeito. Envia para o Brasil todo? Brasil todo. Fora do Brasil por enquanto não, mas Brasil todo, para onde você quiser a gente está enviando. Então é importante, assim, para quem não vai poder estar presente, a livraria permanece aberta com variadas opções de livros, mas para quem não vai poder estar presente no culto, então dá para comprar online? Dá para comprar online, editorebron.com.br, lá você encontra tudo que a gente tem aqui, e quem quiser comprar em atacado também tem o nosso contato lá. Perfeito. Vamos só ressaltar também que a editora lançou agora um livro, né, um livro próprio da editora com o reverendo Ronaldo Lidório, é isso? Sim, Teologia, Piedade e Missão. Inclusive, ele tá ali do ladinho. A gente tem aqui também, se quiser passar aqui, vale a pena. Entra no nosso site também, tem disponível lá. É só passar aqui que a gente tem. Sim, um livro que inspira missões, a fazer a obra missionária. Sim, perfeito para o mês de agosto, né? Sim. Se você está pensando em missões, se você quer uma inspiração, lê esse livro,
que vai valer a pena. Perfeito, Hugo. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Então a gente volta a ressaltar que a editora Hebron tem uma livraria aqui, né, em loco, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você quer adquirir um livro após os cultos, a livraria permanece aberta sábado, domingo, nos dias de semana, como hoje, segunda, né, após o culto Conexão com Deus. Então tem aí várias opções para você comprar em loco, mas se você não pode comprar, não está aqui na região de São Paulo, fique tranquilo, porque no site da editora Hebron, lá tem todos esses livros oferecidos aí e que poderão ser enviados para qualquer lugar do Brasil. Então venha no culto Conexão com Deus e após o culto venha aqui adquirir os livros, porque tem livros super baratos, viu, querido Tainá? Então são opções alternativas para todos os gostos, para todas as opções. Eu inclusive já estou até comprando o meu aqui e compensa mesmo, porque os preços aqui são bem alternativos, tá bom? Volto com vocês aí. Tá certo, Matheus, obrigado pelas informações aí. Então, as informações não só do culto Conexão com Deus, mas a gente estava falando aqui da Hebron, né? Ele aproveitou, mostrou pra gente lá também a nossa livraria. Muito bom, Matheus. Qual livro que você pegou? Ele não ouviu. Oi? Eu falei, qual livro que você pegou? Ah, sim, esse aqui mesmo, Dinheiros, Bens e Eternidade. Esse livro que o pastor Arival tem indicado bastante para todos. Então, eu já estou levando esse livro aqui para conversar um pouquinho, né? Analisar um pouquinho da minha vida pessoal financeira, né? Quem não precisa de que esse livro conta aí. Muito bom, Matheus. Boa leitura, então. Boa e depois leitura. compartilha com a gente. E eu quero compartilhar também... Obrigada, Matheus. O comentário da Elizabeth. Ela colocou: glória a Deus, as nossas crianças merecem a melhor teologia. Com certeza. Muito a bom. gente lembra mais uma vez, então, né? O História da Redenção está disponível aqui no IP Pinheiros, no canal do YouTube. Compartilhe com quem você ama, compartilhe com as crianças. Uma boa dica também para você passar nas classes da escola dominical na sua igreja. Enfim, vamos ajudar a propagar essa história, né? Tão importante, Exatamente. contada de uma forma tão objetiva, né? De uma forma tão dinâmica e tão bonita, graficamente falando, para as nossas crianças. E lembrando que tem conteúdo teológico também na Editora Hebron, excelente para as crianças. Então vale a pena acessar o site mais uma vez e visitar após o culto. Tudo certinho. Daqui a pouco a gente mostra para você a inauguração do novo templo da congregação da Igreja Presbiteriana em Olímpia, interior de São Paulo. Pois é, hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Hoje existem no Brasil cerca de 850 mil indígenas, divididos em mais de 200 etnias, que mantêm vivas a cultura e as tradições de seus antepassados. E olha, muitos, mas muitos deles mesmo precisam ser alcançados pelo Evangelho. A gente vai conversar ao vivo com o reverendo Norval Silva, que é da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, desenvolve um trabalho específico com os indígenas na Amazônia. Você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, voltamos já, não saia daí. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para... A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé.
Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Toda quarta, às 9h30, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9h. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Livraria e Editora Hebron. Bíblias, livros e devocionais disponíveis para compras online e entrega em todo o Brasil. Na Hebron, você encontra títulos exclusivos e combos selecionados para a sua melhor experiência literária. E comprando na Hebron, você ainda colabora na obra missionária, já que toda a renda vai para missões no Brasil e no mundo. Acesse editoraebron.com.br. Conheça o nosso catálogo, escolha seus livros e contribua com a Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, lugar de comunhão pela palavra. Estamos de volta com notícias do bem. Obrigada a você que está aqui com a gente, conectado, acompanhando essa programação. Eu acredito que você esteja fazendo o seu horário de almoço aqui com o telefone ligadinho, né? Não é? Na Notícias Melhor do companhia. Bem. Melhor companhia, gente. A Glaucia Rocha está aqui, que é a Glaucinha, que agora eu sei. Esse programa é benção, muita informação e aprendizado. O Vando Pires, de Ipameri, de Goiás. Olha que legal, gente. Que bom ter vocês aqui com a gente. Continue ligadinho. E continue mandando sua mensagem, né? Pra gente saber quem é que tá com a gente aqui. Poxa vida, a gente quer mandar um abraço especial para vocês que estão acompanhando o nosso programa. E é bom te conhecer. A gente está aqui, mas a gente quer te conhecer. Isso é muito bom. Fica ligadinho com a gente. Lembrando que Notícias do Bem vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30. E tem horário alternativo às 18 horas. Então, se você não conseguiu chegar a tempo ou está com vontade de rever alguma notícia, calma, às 18 dá tempo. Pois é, a gente lembra você mais uma vez para você curtir o nosso vídeo aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui. Tem um joinha. Tem um negócio aqui, não sei de que lado é, mas enfim. Embaixo do vídeo tem um joinha. Curta o nosso vídeo aí, aproveita, aciona o sininho que é aqui em cima para você receber as notificações do canal da IP Pinheiros, para que você possa estar por dentro de todas as informações da IPPTV. Afinal de contas, sempre que começar um programa novo, sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver uma nova mensagem no site, sempre que começar um culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser informado, você vai estar sempre por dentro de toda a nossa programação, tá certo, Tainá? Exatamente, certíssimo, querido. O novo templo Congregação de Olímpia da Igreja Presbiteriana de Pinheiros foi inaugurado neste fim de semana. Pois é, o Notícias do Bem foi até lá e a gente vai mostrar para você como foi esse dia. O trabalho presbiteriano em Olímpia, cidade da região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, começou no dia 6 de agosto de 1999, na casa da Dona Bem-vinda, com reuniões de orações e estudo da Bíblia. Não havia lugar, né? Então nós começamos em casa a reunião de oração. E aí eles aproveitou meu aniversário, que foi no dia 6, né? E nós começamos o trabalho. Nasci quase na presbiteriana, entendeu? Minha família todas são presbiterianas, todos. Tem pastores, tudo na família. Então eu nunca deixei. Eu acho que a igreja presbiteriana é uma igreja muito séria, né? Olha, a gente chora de alegria, né? Ontem eu vim aqui, eu chorei de alegria. Mas o meu sonho era ter a igreja presbiteriana, o maior sonho. E agora o sonho está sendo realizado? Oh, nossa, como realizado. Perfeito. De muita alegria, com muito... Eu não sei nem expressar a emoção e a alegria que eu sinto pelo que a gente passou. Nós fez trabalho numa garagem 9 anos. Aí depois passar por um prédio desse, a gente
Não tem nem palavras, é só gratidão, né? Só pela graça de Deus mesmo. A igreja se tornou o campo da Junta Missionária de Pinheiros a partir de 2017. A Mariana foi a primeira missionária da IPP aqui. O trabalho presbiteriano era feito num bairro chamado São José, um bairro bem periférico aqui na cidade de Olímpia. E a verba e ajuda, a parceria com a Junta de Missões de Pinheiros nos possibilitou estruturar o trabalho e trazer investimentos para o campo naquela época. A cidade de Olímpia é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que tem um potencial gigantesco, né, por conta do turismo. E não só isso, mas a vinda de muitas famílias presbiterianas aqui para a cidade que acabam sendo recebidas, né, integradas na igreja presbiteriana aqui. Com a parceria da JMP e do Plano Missionário Cooperativo da IPB, foi possível a construção do templo, que ganhou um amplo espaço para as celebrações e diversas salas para as escolas bíblicas e trabalhos infantis. O templo ele tem em torno de 230 metros quadrados, só o salão da igreja. Nós temos 4 salas e tem um piso no mezanino, que vai fazer salas também. E para participar do templo foi uma grande gratidão poder estar envolvido nesse projeto, saber que vai para a obra de Deus. Então foi muito gratificante para mim e para várias pessoas que participaram. Estamos trabalhando desde 2017, quando a Junta de Pinheiros assumiu este campo, colocando o obreiro em tempo integral, e hoje estamos aqui celebrando com muita alegria. Campo de Olímpia é uma cidade promissora, uma cidade turística, uma cidade que precisava já há muito tempo ter uma igreja presbiteriana aqui. E a Junta de Pinheiros aceitou o desafio colocado pelo presbitério aqui da região, e hoje estamos juntos com o presbitério, com o sínodo, com a igreja de Pinheiros, com os irmãos aqui, vendo a realização desse sonho do templo construído aqui em Olímpia. Dezenas de membros e visitantes marcaram presença na inauguração do templo. A previsão é que agora a Congregação Presbiteriana de Olímpia se organize como igreja até o final deste ano. Por isso, o trabalho missionário seguirá se expandindo por aqui. Olímpia é uma cidade turística. Segundo a prefeitura, 54 mil pessoas vivem aqui. O alvo é evangelizar todos os bairros por meio do discipulado e ações evangelísticas. Nosso interesse é que a obra do Senhor continue. Nós estamos fazendo vários focos de trabalho. Vamos começar nessa semana o trabalho com a capelania, com a companhia militar aqui. Já temos dado um apoio a uma escola, inclusive recebemos Bíblias e livros do Evangelho de João para distribuir numa escola aqui. Então, nós já temos distribuído panfletos, vamos começar agora em setembro trabalhos com pequenos grupos, estamos bem entusiasmados. A gente formou uma equipe de trabalho, nós temos focado em ensinar os irmãos que eles são missionários e assim envolvendo aqueles que são próximos aos irmãos, mas também atingindo de maneira exterior, de maneira externa, várias pessoas, vários grupos, através de evangelização e entrega de folhetos, através de formação de pequenos grupos e também de capelania militar e escolar. Contudo, a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com estratégia de pequenos grupos que faz com que, de maneira mais fácil, as pessoas cheguem às suas casas, porque esse contato externo a gente já tem consciência que faz a igreja conhecida, mas o que cria vínculo e faz as pessoas virem de fato é a confiança do dia a dia. Então, através dos pequenos grupos, a gente vai alcançar aqueles que são próximos dos irmãos, aqueles que já têm confiança, eles conhecem, são parentes, colegas de universidade, do trabalho, e a gente entende que essa estratégia é muito boa, a de pequenos grupos. É muito difícil você simplesmente trazer uma pessoa da rua para vir ao templo, mas ela vai à casa de uma pessoa da igreja e aí se familiariza, entende como é que é a nossa visão e passa a vir ao templo. É uma consequência natural. Mas isso não vai nos dispensar a ação que vamos ter ainda de continuidade de entrega de folhetos. A gente faz louvor ali na avenida principal, a gente já distribui folhetos no dia a dia, mas vamos continuar intensificando agora um trabalho. Abriu-se uma porta essa semana, inclusive, de capelania militar. Eu serei o capelão da companhia aqui de Olímpia, então uma vez por semana eu vou estar ministrando. Eu recebi o contato de um oficial de lá
e Deus tem aberto várias portas, tem sido maravilhoso isso. A pregação de inauguração foi com o reverendo Arival Dias Casimiro, que teve o tema Como Nasce uma Igreja. Irmãos, nós não estamos aqui de brincadeira, nós não estamos aqui treinando, ensaiando. A vida não é um ensaio. A vida como ela é campo de batalha, e batalha espiritual. E se você tem Jesus, se você tem consciência do que é ser igreja, assim nasce uma igreja aqui hoje. Assim nasce uma igreja olímpia. Nasce na simplicidade da pregação do Evangelho, nasce na profundidade, na seriedade do ensino teórico e prático das Escrituras, nasce para cumprir uma missão, para fazer a obra de Deus. É com muita satisfação que nós estamos no projeto 5010, com todos os nossos parceiros, entregando hoje a chave de mais um templo, Igreja Presbiteriana em Olímpia. Um belíssimo templo, construído com muito esforço, com muita dedicação, e é um privilégio. Se Deus quiser, o ano que vem, nós estaremos encerrando esse projeto 5010. 50 igrejas construídas em São Paulo em 10 anos. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Muito obrigado. Quem não esteve presente pôde acompanhar a transmissão ao vivo pela IPP-TV. A Igreja Presbiteriana de Diniz será responsável pela congregação. A Junta de Pinheiros continuará apoiando financeiramente. O Sínodo vê com grande alegria esse momento, por duas razões. É significativo a Igreja de Olímpia, porque ela está no extremo leste da região do nosso Sínodo. E faz fronteira com o Sínodo Oeste Paulista, que abrange as outras cidades na região. E também é significativo porque o trabalho de Olímpia é um trabalho que já foi iniciado por várias vezes, foi retomado, teve altos e baixos durante todos esses 20 anos. E depois da chegada da Igreja de Pinheiros aqui, então ele experimentou uma solidificação, o trabalho veio num crescendo. E agora, quando ele se aproxima da organização, ele pôde retornar para as mãos daqueles que começaram e que não teria condições de fazer essa obra se não fosse a Igreja de Pinheiros. Então a nossa gratidão à Igreja de Pinheiros e à Junta Missionária de Pinheiros por esse trabalho aqui realizado. Olha só que trabalho lindo, né? Que congregação linda. Mais um, né? Mais um. Mais um de muitos. Mais um de muitos. Nós vimos o espaço, as salas estão tão organizadas e super bem localizadas numa cidade totalmente turística. Sim. Né? Uma cidade que tem o maior parque, um dos maiores parques. Um dos maiores parques aquáticos. Acho que talvez o maior do interior de São Paulo. Acho. E além disso, é a cidade do folclore, né? A capital do folclore do Brasil é Olímpia, uma cidade maravilhosa ali pertinho de São José do Rio Preto. Muito bom. E logo depois do Notícias do Bem, tem Conversa da Tarde. Pois é, o Marcos Melo vai trazer os destaques do programa de hoje pra gente. Bom dia, Roberto e Tainá. Já está quase tudo pronto por aqui, hein? Logo depois do Notícias do Bem, teremos o nosso Conversa da Tarde. Você que está aí acompanhando as boas notícias, eu te convido para ficar um pouquinho mais e logo após participar aí do nosso bate-papo do Conversa da Tarde. No tema de hoje, nós vamos falar sobre aprendendo a confiar. Eu e o pastor Tiago vamos estar aqui falando à luz da Bíblia sobre este tema e nós contamos com a sua participação, com a sua audiência. O nosso programa é muito interativo e os seus comentários fazem toda a diferença para que a nossa conversa possa fluir bem aqui, tá bom? Então eu te espero logo após as Notícias do Bem, 1h30 da tarde, ao vivo, aqui na IPP TV. Até já! Pois é, Conversa da Tarde. Acabando Notícias do Bem, você não desliga, já continua aqui com a gente, já continua acompanhando aí, então o Marcos e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. E a Lídia Dickel tem mais um recado pra gente.
Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Você viu que nós estamos reforçando aqui a Editora Hebron para você ir lá, acessar o site e conhecer, viu, gente? Hoje tem a coluna de direito do consumidor. Pois é, a advogada Cristina Lombardi vai falar com a gente sobre endividamento e renegociação de dívidas. Fique atento aí. Olá! Na coluna de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que deve estar tirando o sono de muita gente. São as dívidas. Às vezes você pode estar numa situação ou em algum período de sua vida, seja por um descontrole financeiro, seja por alguma emergência, por alguma ocorrência, seja a perda de um emprego, ou algum negócio que se frustrou, alguma coisa que saiu fora realmente do controle e que você se viu numa situação de dívida, numa situação de precisar contratar um empréstimo, de repente um empréstimo perante um banco, perante uma instituição financeira. Muitas vezes, é claro, isso é uma medida até de gestão da situação, da emergência, dessa ocorrência. De fato, é preferível, muitas vezes, um empréstimo consolidado dentro de uma instituição financeira, de um banco, de uma entidade, em que isso esteja controlado, que os juros estejam fixados e você tenha uma melhor previsibilidade de como aquilo vai ser pago. Muitas vezes isso é preferível a, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito, né? Uma dívida de cheque especial, né? De limite da conta, porque de fato isso são juros muito altos que incidem de forma diária, incidem de forma acumulada. De fato existem diversas ilegalidades na forma de cômputo desses juros, mas coisas que e outras que não são ilegais, elas são autorizadas pela lei, mas que são extremamente onerosas, abusivas, muito penosas para o cliente, para o consumidor, para a pessoa que foi contratante. Então, muitas vezes é mais interessante você consolidar, quando você vê que você está numa situação em que aquilo não vai ser possível, uma reorganização financeira rápida, e que você, de fato, precisa de um valor para organizar as suas contas e consolidar as suas dívidas. É preferível, de fato, às vezes fazer um contrato perante uma instituição financeira. Muitas vezes existem instituições financeiras que fazem contratos com garantia e que isso melhora os juros, existem os empréstimos consignados, empréstimos na folha de salários. Tudo isso tem uma incidência de juros um pouco menor, um pouco menos desfavorável para o cliente. Porém, o que acontece é que lamentavelmente, as instituições financeiras muitas vezes fazem cálculos abusivos mesmo nesses contratos em que você fez o contrato para se organizar financeiramente, você vai ver, muitas vezes eles não são cobrados da forma correta. Isso é um alerta, é uma coisa que a gente tem que estar atento, entender as tabelas de simulação, entender a forma como os juros estão sendo aplicados, e nós temos visto, inclusive na jurisprudência, em situações em que os bancos de fato não estão aplicando os juros da forma como foi contratado. Existem situações de acumulação indevidas de juros sobre juros, que é um termo que se usa, é o anatocismo, que é a incidência de juros sobre a parcela de juros que já foi cobrada, ou de falhas na atualização, erros na atualização, em que muitas vezes o banco atualiza pelo índice de correção monetária, o IGPM, o IPCA, que são os mais frequentes, atualizam o saldo devedor, mas não atualizam aquilo que você pagou, não atualizam a forma de amortização. Tudo isso precisa ser olhado. Você pode estar realmente num contrato em que você
não está pagando aquilo que está combinado, tá? E isso é bastante difícil para o leigo. Muitas vezes isso depende de uma análise pericial, depende da análise de alguém da área financeira, que tem, não qualquer um, né, mas um perito, alguém que tenha conhecimento disso, pessoas especializadas em revisão de contratos. Muitas vezes vale a pena. Você deve avaliar isso com atenção, ver a situação do seu contrato, ver se talvez ele não esteja seguindo da forma contratada, para que você busque ajuda, para que você possa obter de repente uma renegociação, uma revisão de contrato. Contratos antigos, em que às vezes mudam as taxas de juros, as práticas do mercado, e às vezes você tem a oportunidade de conseguir um sacrifício patrimonial menor, conseguir parcelas menores, juros menores, índice de correção menor. Especialmente nesse ano, nós tivemos uma situação, no ano da pandemia, né, em 2020, houve uma disparada do IGPM que está impactando diversos contratos indexados por esse índice, que de fato se tornaram situações bastante desproporcionais, bastante onerosas para o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala da onerosidade excessiva para o consumidor, que as cláusulas ou as situações que gerem onerosidade excessiva para o consumidor, que elas são nulas, que elas podem ser revistas judicialmente. Hoje em dia existe o costume de haver eles chamam de rodadas de renegociação, em que determinadas instituições financeiras abrem oportunidade para renegociação de seus débitos, né, ou dos créditos deles, dos débitos dos clientes que estejam em atraso. Então, isso tudo tem que ser visto. Às vezes as pessoas se sentem assim oprimidas por aquilo, entendendo que, nossa, essa dívida não tem jeito, essa situação não tem jeito, e acaba nem olhando, nem querendo pensar no assunto. Mas a minha recomendação é que você tenha uma postura sóbria sobre isso, em relação a isso. Olhe, avalie, veja, mantenha esse controle nas suas mãos, de ver o que está sendo pago, ver se está correto, se está dentro do planejado, e entendendo que, especialmente nesse período agora, por conta da pandemia, por conta e até de uma evolução de cultura com relação a isso, as oportunidades de renegociação são muitas, as oportunidades de revisão de contrato, elas são muitas, e isso muitas vezes pode ser feito diretamente. Às vezes é necessário um advogado, às vezes você vai precisar de um apoio de um perito, de alguém que avalie de fato no âmbito financeiro se tem alguma ilegalidade, alguma oportunidade ali de renegociação, e às vezes você vai precisar de um advogado, mas nem sempre. O importante é que você tenha consciência, vá atrás disso, para que reorganize as suas contas. Às vezes a gente precisa fazer reorganizações pessoais, mas também as reorganizações contratuais, a questão jurídica, de ver como esses contratos estão acontecendo, sabendo que existem muitos erros. Sem entrar no mérito do quanto as instituições financeiras sabem que estão errando ou não sabem que estão errando, é um erro propriamente dito, ou é um erro contratual, mas intencional, sem entrar nesse mérito, o fato é, erros acontecem. Muitas vezes você tem contratos que não estão sendo cobrados do jeito que está previsto, do jeito que foi assinado, do jeito que foi explicado para o consumidor. E aí é um outro ponto. O consumidor precisa entender que ele é a parte hipossuficiente, ele é a parte frágil, ele é a parte que não detém o domínio da negociação do contrato, o domínio da proposição de cláusulas, e muitas vezes as coisas podem não ter sido bem explicadas e você ter entrado em um contrato que não era aquilo que você queria. Então, a minha orientação, a nossa visão nesse caso é: busque ajuda, busque orientação, tenha controle dos seus contratos, das suas parcelas, faça todos os pagamentos em dia, mas tenha o controle do que está acontecendo. Muitas vezes é necessária interrupção de pagamentos para que você possa estar em posição de uma negociação. Então, são coisas que podem ser vistas, que isso realmente tira a paz de espírito de qualquer um, estar numa situação de dívida, numa coisa que está fora do controle. E isso pode ser visto, e muitas vezes existem coisas a serem feitas, existem medidas a serem tomadas que vão te dar tranquilidade e te ajudar a organizar a sua vida e sair de uma situação desconfortável. Tá? Essa é a nossa
o nosso tema de hoje. Espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Mande suas dúvidas, mande comentários, porque os assuntos que vocês quiserem ver, a gente vai incluindo na nossa pauta e aborda aqui para ajudar todo mundo, como consumidor, todos nós somos consumidores de alguma coisa, e ajudar a gente a entender melhor os nossos direitos, entender o que a gente pode fazer nas situações. Tá certo? Até a próxima. Olha só que dica, né? Obrigado, Cris. Mais uma vez, né? Você sempre bem informado aqui, né? A respeito de economia, de agronegócio, de ciência e tecnologia. Todas essas informações a gente traz para você aqui no nosso Notícias do Bem, também com os nossos colunistas todos os dias. E direito do consumidor, que eu acho que é uma que no dia a dia, coisas tão pequenas e simples que às vezes a gente não sabe por onde começar, e nós temos essas orientações. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Atualmente existem no Brasil cerca de 850 mil indígenas, divididos em mais de 200 etnias, que mantêm vivas as culturas e as tradições de seus antepassados. E muitos deles ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Pois é, nós vamos conversar ao vivo com o reverendo Norval Silva, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, logo depois do intervalo. E você pode participar com a gente. Deixa a sua pergunta ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com você. O intervalo é rápido, a gente volta já. Fique aí. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Venha celebrar os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil com a gente. Dia 12 de agosto, quinta-feira, às 8 da noite, o culto à Grande Comissão comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Arival Dias Casimiro vai trazer a mensagem com o tema Passando a Fé para as Novas Gerações. Louvor, Paulo César Baruch. Mais profundo mar, assim eu creio, tua mão está. Faça sua inscrição no site ippinheiros.org.br. Transmissão ao vivo pela IPPTV. Esperamos você para esse momento de gratidão a Deus. Tua mão está. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV. A sua TV missionária.
Estamos de volta com notícias do bem. Que bom que você continua aqui conectado com a gente, acompanhando nossa programação, nosso Notícias do Bem, gente. Que coisa boa, né? E melhor ainda é ter vocês aqui participando com a gente no chat. E agora é o momento, nós vamos para mais uma entrevista, Conversa Franca de hoje. E é importante que você participe, deixe sua mensagem, mande sua pergunta ou compartilhe até mesmo um testemunho, o seu depoimento. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e atualmente existem no Brasil cerca de 850 mil indígenas, divididos em mais de 200 etnias, que mantêm vivas a cultura e as tradições de seus antepassados. E muitos deles ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. Com certeza, tem muito trabalho a ser feito. A gente vai conversar ao vivo agora com o reverendo Norval Silva, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele que trabalha exatamente com os povos indígenas na Amazônia. Ele está lá na região norte, né, fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho já há bastante tempo. Reverendo Norval, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É uma honra receber o senhor no nosso programa para falar desse assunto tão importante, né, nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas, que é exatamente a missão com essas etnias. Obrigado pela sua participação com a gente aqui, pastor. Olá a todos, é um prazer. A gente acompanha de longe o trabalho da IPP TV, do trabalho da igreja também de Pinheiros. Agora estamos participando mais diretamente. É um prazer poder compartilhar com os queridos irmãos. Muito bom, reverendo. E a primeira pergunta, eu acho que para quem está nos assistindo, é que o senhor compartilhasse um pouquinho sobre quais são os trabalhos que a PMT realiza hoje, né? E a importância dela, ainda principalmente da gente ter essa conversa nesse mês, que é um mês de missões. Fala um pouquinho para a gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer à igreja e à população brasileira de forma geral, e já foi tocado um pouquinho nesse ponto, por trás da palavra índio ou indígena está, na verdade, dezenas e dezenas de povos étnicos que muitas vezes têm em comum apenas o nome indígena, né, que foi cunhado a eles, mas, na verdade, são diversos em termos de cultura, de língua. Muitas vezes as pessoas não sabem que nós temos aproximadamente 180 línguas indígenas faladas no nosso país. Então, há uma diversidade enorme de realidades e de culturas em relação a esses povos que recebem esse nome indígena ou índio. Todos nós sabemos por que eles foram chamados assim, não é? E hoje a APMT, a nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela ocupa o trabalho entre indígenas desde o sul à Amazônia, onde eu estou nesse momento, com mais de 17 unidades missionárias atuando tanto em plantio de igreja, como tradução da Bíblia, evangelismo, desenvolvimento comunitário, educação intercultural. Então, o nosso guarda-chuva de ação é amplo, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista de atividades relacionadas ao reino de Deus e à proclamação do Evangelho para estes povos que ainda, em pleno século XXI, são extremamente carentes de ouvirem o Evangelho. A reverenda PMT desenvolve esse trabalho com os indígenas na Amazônia e também em outras partes do mundo, né? A gente tem notícias de missionários presbiterianos que estão fazendo esse trabalho, por exemplo, muitos missionários presbiterianos fazendo, por exemplo, esse mesmo trabalho que o senhor desenvolve na Amazônia, na África também, né? Isso, perfeitamente. Nós temos iniciativa tanto na África quanto na Ásia, não é? Que são trabalhos de plantação de igreja, trabalhos de tradução das escrituras. E temos também uma outra área muito importante, que é a capacitação de liderança local, ou de pastores locais, não é? Com cursos bíblico-teológicos para a formação de pastores nativos, não é? E de liderança nativa, para que esses trabalhos, uma vez plantados, se desenvolvam e aí não fiquem na dependência dos missionários que foram e plantaram, levaram o Evangelho. Então, nós temos mesmo essa atuação hoje praticamente em todos os continentes.
Muito bom. E, reverendo, quando a gente fala de missões, né, todo mundo já vê grandes desafios e realmente é um trabalho desafiador, né? O que é preciso hoje para que esse trabalho aconteça e quais são os desafios, né, que ali o missionário enfrenta, Quais são as né? principais resistências hoje, pastor? Mesmo no Brasil, né? A gente às vezes pensa que no Brasil não tem resistência. Tem muita resistência para você entrar, por exemplo, numa comunidade indígena hoje, né? Sim, perfeitamente. Eu costumo dizer que para trabalhar como missionário entre povos indígenas hoje no Brasil é muito parecido com o trabalho entre muçulmanos. Há restrições de acesso a grupos indígenas, há resistência intelectual, ideológica por parte de muitos setores, tanto da mídia quanto da academia, que veem o trabalho missionário como um prejuízo, né? A gente, claro, tem todo o meio de argumentar contra esse pensamento, mas a gente sabe que é um pensamento ideológico, anticristão, e que não condiz com a realidade se formos considerar, por exemplo, as contribuições que um missionário faz hoje vivendo num povo indígena. Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu tenho formação linguística, eu trabalho como linguista e como educador na aldeia, e a nossa contribuição para a comunidade indígena, claro que ela é prioritária, eu preciso deixar isso muito claro. Como missionário, eu proclamo o evangelho e eu estou lá para proclamar o evangelho, jamais vou abrir mão desse elemento. Mas nós levamos também conhecimento, nós levamos formação, nós ajudamos os indígenas na sua interação com a sociedade envolvente, capacitando-os em várias áreas educacionais, linguísticas, valorizamos a língua. Quando nós, por exemplo, cunhamos um alfabeto para a língua indígena e alfabetizamos os indígenas em sua própria língua, e eles percebem o valor da sua língua, a complexidade dela, a importância dela para a manutenção da sua cultura e da sua sociedade, essa é uma contribuição inestimável que fazemos também aos povos indígenas. Com certeza. Pastor, o senhor está sediado em Belém. Qual a sua área de trabalho hoje na Amazônia? Quantas comunidades o senhor tem atendido? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito das características, né, desses povos indígenas da nossa Amazônia, porque são muitos, a gente sabe disso. Exato. Eu estou falando com vocês a partir de Belém, aqui da Grande Belém. Eu, na verdade, estou numa cidade da Grande Belém, chamada Ananindeua, mas a gente pode falar de Belém, não é? E nessa região aqui, nós atuamos em 3 projetos. Eu trabalho com uma área mais específica ainda dentro do campo de atuação da APMT. Eu trabalho com tradução das escrituras para as línguas indígenas. Então, eu e a minha esposa, Lau, já nos dedicamos há 32 anos nessa área. Então, nós estamos no nosso 3º projeto, e nesse 3º projeto, a nossa atuação é sempre Maranhão e Pará, embora como consultor de tradução eu tenha que viajar por outras regiões, tanto da Amazônia quanto outras regiões do país, para verificar traduções de outros colegas que também estão atuando em línguas indígenas. Agora, como vocês mesmos falaram, as realidades são muito distintas. Por exemplo, uma realidade linguística, não é? A língua que eu trabalho é uma língua tupi-guarani, mas nós temos colegas na APMT, por exemplo, que trabalham com línguas macu, na região do Amazonas, por exemplo, já próximo da fronteira do Brasil com Colômbia e tal. Então, essas línguas, elas são completamente diferentes, elas são de famílias distintas, uma é tonal, a outra não tem tom, uma prefere uma morfologia simplificada, de cada palavra é um morfema. As línguas que eu trabalho, elas já gostam de juntar mais de um morfema numa palavra só. Quer dizer, nós temos uma diversidade linguística, nós temos também diversidade cultural, não é? A forma como os indígenas se organizam, tanto a sua estrutura social, quanto a sua estrutura de cosmovisão, de rituais e tudo mais, muito diversificada. Alguns fazem festas no nascimento, outros não fazem, alguns fazem festa no casamento, outros também não fazem, outros já fazem festas quando vão iniciar o plantio ou vão iniciar a colheita, e assim a gente tem, de fato,
uma diversidade linguística e cultural muito ampla, tanto na Amazônia quanto em outras regiões do nosso país. Reverendo, logo no começo da nossa conversa, o senhor falou que existem 180 línguas indígenas faladas em nosso país, né? Hoje, o trabalho que vocês vêm realizando, esse trabalho, né? Quantas línguas ali, ou quantas tribos ali, quantos que vocês já conseguiram atingir? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Então, nós estamos atualmente trabalhando, somos 17 unidades missionárias na Igreja Presbiteriana. Eu vou me reservar, assim, ao cuidado de não mencionar o nome das tribos com as quais estamos trabalhando, porque nós já dissemos no início que estamos trabalhando num setor de sensibilidade política e ideológica muito grande, não é? Mas eu posso mencionar para vocês que nós estamos atuando em mais de 10 línguas, não é? E algumas delas especificamente com trabalho de tradução, em outras estamos usando traduções que já foram feitas e aí utilizando no trabalho de evangelização e plantio de igreja e treinamento de liderança. Certo. E quando você fala em tradução, a gente fala de tradução de Novo Testamento ou tradução de Bíblias, que é um trabalho que esses linguistas da PMT desenvolvem, que, assim como o senhor, né, também desenvolve esse trabalho. E é um trabalho muito demorado, né, pastor? É muito complicado. Às vezes as pessoas pensam que não, mas é muito complicado você fazer a tradução do Novo Testamento, por exemplo, para uma língua tupi-guarani ou uma língua caiová, né? Exato, exatamente. Aqui no Brasil, bem, nós temos, eu estou com a estatística aqui, nós estamos chegando a 40 Novos Testamentos para línguas indígenas, e note, esses Novos Testamentos não foram traduzidos, assim, todos, obviamente, por nós da PMT, né? Alguns, participação da PMT, missionários da PMT, mas aqui é uma estatística genérica de todo o trabalho missionário evangélico no Brasil. Então, veja, com todo esse número e Bíblias completas, nós temos 6 Bíblias. Nenhum Novo Testamento foi concluído no Brasil em menos de 15 anos. Então, nós estamos falando realmente de trabalho de longo prazo. Nós, no nosso trabalho agora, no projeto em que nós estamos há 15 anos e gastamos uma boa parte do período inicial antes de fazer tradução, não é? Fazendo análise da língua, produzindo alfabeto, material de educação, etc. E agora é que nós estamos com 85% do Novo Testamento traduzidos em 15 anos, não é? Então, é um trabalho árduo, muito extenso, difícil, muito técnico. Muito. Porque é isso, né, pastor? Algumas línguas, a gente pensa assim, as línguas é só traduzir. Não, tem línguas que não tem expressão escrita, então é preciso criar um alfabeto e aí a partir desse alfabeto, criado a partir do som, né, as imagens, os signos do alfabeto, para que a partir daí vocês possam começar o trabalho de tradução. É muita coisa, né? Exato. Foi isso exatamente que aconteceu conosco, eu e a minha esposa. Nós fomos para a aldeia, chegamos numa tribo cuja língua era absolutamente ágrafa, não havia nada escrito. Então, o que nós fizemos? Com o treinamento fonético e linguístico, de forma geral, que nós tivemos, nós começamos a pedir os dados da língua, né, gravar, e aí, então, nós sentávamos, ouvíamos, e aí fazíamos uma transcrição fonética. É por isso que todo linguista que vai fazer trabalho de campo precisa ser treinado em fonética, porque quando a gente chega numa aldeia dessa, não dá para chegar na livraria da aldeia e dizer assim, me vende aí um dicionário da língua, ou me vende uma gramática da língua, porque elas de fato não existem. Seria fácil, seria tão bom se tivesse, né, pastor? Facilitava bem o trabalho. Nós é que temos que fazer esse trabalho, nós é que temos que produzir isso, não é? Graças então a Deus. Leva tempo para a gente fazer isso. E, reverendo, só uma pergunta, você falou que tem uma equipe, né, que está trabalhando aí, e como que está essa questão do movimento? Precisa-se de mais pessoas? Como que está o treinamento, né? Eu digo, preparo para que mais pessoas vão? Existe esse interesse, esse chamado para que mais pessoas vão até aí realizar esse trabalho? Vejam que coisa, o nosso desafio entre povos indígenas no Brasil ainda é enorme.
e a nossa principal carência é de novos missionários. Nós temos pelo menos 99 tribos que são classificadas como não engajadas. Quer dizer, não há presença missionária entre esses povos, não é? 99 grupos indígenas no Brasil sem presença missionária. E vocês podem olhar, né? Vejam pela minha barba, meu cabelo já branco, eu represento uma geração, né? Nós temos uma geração na PMT que está, assim, já com 30 anos de ministério de povos indígenas, já estamos trilhando aí para a nossa fase final de ministério. E precisamos de reposição de novos missionários. Então, fica aqui um desafio muito claro e objetivo para vocês, jovens, que querem dedicar a sua vida a um trabalho como esse. Nós temos centro de formação missiológica na APMT, nós temos outras escolas, seminários, institutos bíblicos, onde podemos preparar jovens cristãos com uma vocação. Eu costumo dizer que precisa ter a vocação, não é? Ter a consciência de que Deus chamou para isso e ter uma tão profunda no coração de que vai morrer se não cumprir essa vocação. Foi assim conosco e a gente espera que muitos jovens venham para o trabalho, para se juntar a nós nessa grande necessidade que temos ainda entre os povos indígenas. Com certeza. Pastor, a gente poderia ficar a tarde toda falando aqui sobre esse assunto tranquilamente, mas a gente tem que encerrar o nosso Notícias do Bem. Mas a gente espera contar com a sua participação outras vezes aqui no nosso programa para a gente falar mais ainda, aproveitar esse mês de missões, né, para a gente falar um pouco mais também a respeito desse trabalho que o senhor desenvolve aí. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para o senhor, para sua esposa, para o pessoal da igreja aí da Cidade Nova, né, de Ananindeua, onde o senhor está participando com o reverendo João Heró. E é um prazer enorme mesmo falar com o senhor aí direto do norte do Brasil, o senhor desenvolvendo esse trabalho tão bacana. Obrigado, viu, pastor? Foi uma alegria muito grande. Muito obrigado. Esperamos tê-los de volta aqui outras vezes. Com certeza. Com prazer. Obrigada. Um abraço. Deus abençoe o trabalho de vocês. Amém. Obrigado. Reverendo Norval Silva, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, participando ao vivo com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. A gente sempre traz essas informações que parece que a gente só ouve falar de maneira muito distante, né? E quando a gente se aprofunda, né, numa entrevista como essa, por exemplo, com um missionário que está no campo, né? a gente sempre se surpreende com o trabalho, né, Tainá? A gente tem uma noção melhor e maior até das dificuldades, da demanda. Isso é muito bom. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP TV quando e onde quiser no canal da IPP Play. Pois é, acesse aí youtube.com/IPPplay. Faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as nossas notificações. Não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Com algum atraso, você fica agora com o Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente se vê amanhã a partir das 11h30 da manhã. Tchau, até lá. Tchau, tchau.